aproximadamente 30% das pessoas compram online só. Então, ainda hoje só 30%? Eu jurava que na era média mais. do Brasil, na média do Brasil é isso. Então ainda São existe Paulo é potencial. muito diferente? São Paulo é bem mais, talvez 60% digital, mas você vê, ainda tem 40%. E quando é que o negócio rampou assim, sabe? Estourou de vez. Estourou. Foi logo depois do break-even? Como é que foi? Não, foram várias fases, né, pessoal? Porque, como eu disse, é um mercado bem tradicional, que Sim. quando a gente começou, 0 passagens de ônibus eram vendidas online. Então, Nossa, zero. cerca de 160 milhões de cortaram passagens grama, eram literalmente. vendidas na rodoviária. Perfeito. Então, foram desafios de primeiro convencer as empresas de ônibus a entrar nesse mundo digital, e aí teve todo um trabalho de infraestrutura, de tecnologia, mas principalmente o hábito dos viajantes, né? Porque eu posso te oferecer um serviço, mas se ele está acostumado a ir numa rodoviária, ficar na fila e comprar, como que eu mudo esse hábito? Quebra esse hábito, Né? Então, assim, não foi do dia pra noite, mas, assim, vários fatores ajudaram. E, de novo, pessoal, um dos grandes, talvez, desafios foi um dos fatores que mais nos ajudou. Não foi um erro, porque foi da natureza, mas a Covid. Imagina a Covid, como impactou numa empresa de mobilidade, onde... Ele fez uma pergunta pro nós, olha. Você viu? Na próxima a gente nem precisa estar aqui, cara. Só você se pergunta e responde. Perfeito. Não, mas você vê que a Covid, assim, não é um erro, mas foi um desafio, Cara, assim, que tinha nos dúvida. impôs Nossa, o negócio. do dia pra noite. A nossa receita da ClickBus, pessoal, lá no dia 15 ou 16 de março, zerou. Porque lembra, fica em casa. Quem que vai viajar? Exato. De ônibus, Zero. num lugar fechado, Exato, todo assim, mundo junto. zerou. Então foi um desespero. Cara. Mas, de novo, né, pessoal, uma série de aprendizados e aqueles sem tempo de se preparar, né? A surpresa que a gente teve, né? Então, Total. se a gente e a retomada rápida, né, cara? Que teve. E aí foi Exato, estourando. por isso que eu trouxe esse ponto, né? Se a gente não fosse sustentável, provavelmente a gente teria sofrido muito mais, mas depois disso o cenário mudou, porque durante a pandemia quase a população inteira se digitalizou, seja para pedir sua comida, seja para fazer outras coisas. Sim. Então o hábito das pessoas foram mudando e isso ajudou muito o nosso mercado. E junto com isso, a gente tem o desafio de meios de pagamento, né? Porque em geral a internet era cartão de crédito, Sim. aí de repente apareceu o Pix. Então assim, uma série de fatores que foram ajudando a realmente a desenhar um mercado digital onde não era possível, por questões estruturais, só paga cartão de crédito, o pessoal só compra em dinheiro. Enfim, várias coisas que foram acontecendo e aí o mercado foi bombando. Hoje, enfim, eu diria que aproximadamente 30% das pessoas compram online só. Então, ainda hoje só 30%? Eu jurava que era média mais. do Brasil, na média do Brasil é isso. Então ainda São existe Paulo um é potencial. muito diferente? São Paulo é bem mais, talvez 60% digital, mas você vê, ainda tem 40%. Não, com certeza. Né? Então ainda tem muito potencial. Obviamente, a proposta de valor tem que ir se ajustando, né? Mas, enfim, muita gente ainda tem o hábito, até por questões práticas. Um cara que viaja todo dia São Paulo, Campinas, ele chega, vai ter um ônibus saindo, vai ter, né? Até a oferta te faz. Eu vou comprar na hora. Exato. Né? Diferente de avião que acaba. Né? Pô, você quer comprar porque vai acabar. Ônibus em geral não vai acabar, com raras exceções. Então são vários desafios de comportamento do consumidor que a gente tem que ir trabalhando. Qual que é a taxa de ocupação média? Você falou isso aí dos trechos nos ônibus. Em geral, 60% na média. Isso é bom? Não, é bom. Com 60%, a empresa já consegue fechar a conta daquela viagem. Legal. Aí, obviamente, né, é um mercado que tem muita sazonalidade. Então, os feriados que muitas empresas reclamam, a gente comemora. Fim do ano, carnaval, tudo isso pra gente é motivo de celebração. Porque ou seja, ano que tem vários feriados, você cara, esse o ano budget foi bom, né? Aumenta. Esse ano nesse sentido de feriado. Foi médio. Tem anos que são realmente muito especiais. Sim. Ainda mais quando são emendas, né? Sim, as pessoas 15, viajam terça, viajam muito mais. Não adianta, é lógico, com né? certeza. Então você vê, enquanto alguns reclamam do feriado, outros celebram, né? Dependendo do seu business. Sim. Que etapa que tá agora, cara? Você fala num tom de, puta, eu tô lá de vento em popa lá na ClickBus, não é o caso, né? Não, então há 3 anos eu saí da linha de frente, eu tô no conselho da ClickBus, ajudando a empresa a seguir crescendo. Por isso que você continua falando nós, a gente. Sim. Não, eu tenho um carinho grande. Quer confirmar o quanto do Você continua sócio do negócio. Sou sócio, continuo lá com o time o tempo todo. 10. A gente. E como a gente disse, é um mercado ainda que tem muito potencial, né, pessoal? Então. Você não quer deixar de vale a pena disso, seguir, né, pelo amor de Deus. próximo disso. Como foi essa mudança? Isso é importante, né? Que momento que tem essa virada
que você fala, cara, eu vou pro conselho. E que ano que foi isso? Porque a gente falou 14, então, a gente começou em 2014. Você tava falando de Covid, portanto, 20. Aí... Foi 21, 22, mais ou menos. Por quê? Eu acho que assim, é uma série de fatores, né? Eu acho que talvez, 8 anos estando lá na frente, um pouco de, eu falei de ciclos longos, né? Então acho que eu aproveitei bastante esse ciclo. É um ciclo longo. Eu acho que a empresa também, né, pessoal, vira e mexe, precisa dar uma mudada, né? Uma seniorizada, assim, como um todo. Né? E a gente entendeu que era um momento bom da empresa, que mudanças seriam... E eu também, pessoal, também queria buscar talvez novos projetos em outras áreas, né? A história da buscar a diversidade. Sim. Eu adorei trabalhar numa travel tech, mas depois eu me envolvi num projeto de educação, que pessoalmente me chamou muito a atenção pelo meu momento de vida. Eu tava tendo meus filhos. Eu, depois de talvez 20 e tantos anos, eu voltei a estudar naquele momento. Eu fiz um curso super legal. Você tá com quantos anos, Fernando? Desculpa. Eu tô com 46. Novão, né? Nossa, cara. Então, sabe, eu tava cercado de educação, eu falei, cara, eu quero trabalhar com educação. Naquele momento eu tive convite de, abrir aqui no Brasil a maior EdTech do mundo, então eu embarquei nesse projeto, mas voltando pro tema dos engenheiros, tinha muito a ver também com essa minha admiração, porque o principal projeto, né, que a gente fez foi lançar no Brasil uma nova categoria de educação, que era ensinar crianças e adolescentes a programarem. Então, eu vi o poder da programação na ClickBus, na prática, e eu falei, cara, se a gente conseguir replicar, colocar essa sementinha em um monte de criança, não necessariamente para eles serem desenvolvedores, mas para ter essa forma de pensar. Exato. Então, assim, thinking, né? como projeto, assim, realmente me apaixonei e eu falei, cara, vamos fazer esse negócio, sabe? Vamos pôr essa molecada para codar. E você não pode imaginar a felicidade. Você vê uma criança de 6 anos codando e, obviamente, o código nem funciona, nem sempre funciona, mas quando funciona, aquele sorriso da criança, funcionou meu código. Apareceu um bonequinho correndo. Você vê, funcionou, deu certo. Aí, é muito legal. Então, demais. também aí foi um pouco uma busca também de um novo desafio, começar um novo projeto do zero, com um perfil diferente. A gente falou muito de austeridade no caso da ClickBus. Nesse projeto, a gente estava no topo da liquidez. Então, era o contrário de austeridade. Isso, estamos falando de 21, então 22? 21, 22. Tinha muito dinheiro no mercado. Então, aqui no Brasil, a gente começou uma empresa, em cerca de 12 a 15 meses, a gente contratou 600 colaboradores. Caraca, cara, não sabia disso não. E não usei vocês. Olha que erro. Encerra. Bom fechamento pra... Mas você vê... A vida dá novas oportunidades. Fica Mas tranquilo. agora eu já aprendi. Se eu for fazer uma nova empresa com 600 colaboradores... Find é o caminho. Porque tinha contratações que a gente chamava de bulk, que você contratava no atacado, que na Índia era algo muito comum. Sim. Mas assim, eu não tinha essa experiência de contratar pessoas no atacado, sabe? Eu conversava uma por uma. Mas enfim, só citando como são momentos diferentes. Um de muita austeridade, outro de um exagero de liquidez. Cara, é impressionante. Só fazer um pequeno adendo, parênteses, cara, é impressionante o tamanho da sua experiência, assim, sabe? Desde executivo, empreendedor de uma pegada mais austera, empreendedor com grana no bolso, contratação massiva, layoffs. Vários. Tipo, cara, é impressionante. Layoff nas duas, não? Cara, muito mais na segunda, né? Mesmo? Na ClickBus tiveram alguns layoffs, mas no projeto da Byju's, né, a liquidez estava muito alta e de repente quando faltou, aí obviamente a empresa sofreu mais, né? Então ali a gente fez nos últimos 2 anos uma série de layoffs assim para reduzir até tentar o break-even, né? Que aí é aquela corrida pelo break-even. Só que se você não tá preparado, a corrida é bastante dolorosa, né, pessoal? Você pensa em layoffs, né? Corta a comissão de vendas, muda o plano de saúde, é só uma notícia. É só uma notícia, você tem que estar lá, porque isso é o certo pro negócio. E aí, cara, eu vou fazer uma pergunta, porque, assim, é difícil. Como é que você faz a manutenção do clima da empresa? Então, nesse momento era bem difícil e com desafio extra, pessoal. Esse projeto foi 100% tocado home office. Então essas 600 pessoas, eu contratei todas do home office, porque a gente estava no meio da pandemia. Entendi. Então esse desafio é muito maior. Com certeza. Sabe, lá na ClickBus eu estava no escritório, olhava no olho das pessoas, sabe? A galera vibrava. No home office é muito mais difícil pra pessoa engajar, sabe? Acreditar no projeto, entrar de cabeça. Outro papo, né, cara? E mandar a pessoa embora. Então, realmente foi um desafio. Você chegou a mandar a pessoa embora online, assim? Não, muitas, né? Assim, muitas. Não tinha jeito. Então, a questão da cultura era quase impossível gerenciar. No momento que você tá fazendo layoff atrás de layoff... Isso é uma coisa que eu tava pensando. Eu não tinha pensado ainda, né, cara? O que tem de gente que, de repente, foi desligada
criado online. Exato. E cara. reclamava da galera que queria que fosse trabalho presencial. Então assim, eu quero trabalhar remoto. Aí na hora que é pra desligar remoto, fala, ô, cara, que falta de tato. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Mas Nem pra me chamar presencialmente, pra falar no meu olho o porquê da minha saída e tal. Então. Pô, você cobrou de fazer remoto full time, aí na hora de desligar remoto você não quer? Como é que é isso aí? Cara, e agora, mas o legal é que hoje as empresas, a gente vê uma tendência muito clara à volta pro escritório, assim. Com certeza. Você sabe que eu li ontem. Impressionante. Eu acho que foi ontem que eu li que 100% dos CEOs, eu não lembro exatamente que recorte de grupo que era, mas 100% dos CEOs acreditava que até 2027 vai voltar para full presencial. Eu acredito. Já tinha gente criticando e tal, mas dizendo que até o Eu fim acredito. de 2027, Eu só não acho que volta pra terno e gravata. Não. sim, acho que é isso. outra história. Acho que felizmente isso não, mas assim. Deus é pai. Eu posso, enfim, ser taxado como velho, Eu mas eu adorava. acho que, precisa ter escritório, pessoal. Assim, a minha experiência com escritório versus Aí uma sem eu vi uma escritório. lágrima escorrer do rosto, rapaz. Não, porque assim, essa questão, pessoal, um dos nossos principais desafios é criar uma cultura. Assim. Isso. Sem escritório é muito difícil. difícil, Óbvio que cara. dá, mas é muito mais difícil. Você depende muito mais do engajamento das pessoas. Você estando lá junto com as pessoas, você olha no olho, você toma aquele café, você fala, e aí, tamo ou não tamo junto, sabe? Isso. No online é mais difícil, Não, sabe? Tem que criar, pessoal? você é obrigado a criar processos de monitoramento, etc, que, cara, vai contra a cultura Exato, ao mesmo tempo. exato. Então não Aí só... tem que ser um chato por causa de poucos, às vezes, né? Que estão lá abusando dessa situação, a maioria não tá. E tem outra coisa, cara. A gente chegou a pegar... Bom, a gente é conhecido por isso na Find. A gente faz muitas posições de tecnologia. A gente pegou alguns candidatos aqui que estavam com 3 empregos diferentes. Você vê. Eu tinha uns vendedores que eu tinha certeza que estavam, vendedor. além de vender, eu tava fazendo Uber, sabe? Assim, às vezes eu ligava, o cara tá, não, eu tô no trânsito, sabe? Tipo, aí tocava o barulhinho do Uber, sabe? Mas é um pouco disso. Aí você tem que ficar fazendo umas monitoradas chatas por causa de algumas pessoas. lógico. Mas, cara, acho que é a questão da cultura, sabe? Óbvio, se você... Uma coisa é quando você tem uma empresa consolidada e você vai pro home office. Mas começar uma cultura do home office, eu ainda tô pra ver casos legais. Eu É difícil. Eu vou te falar, tive muita dificuldade. A gente já sentiu na pele já de contratar alguém pra ficar full home office sem ter tido experiência com a gente dentro da empresa. Cara, foi bem... Assim, não é que foi ruim e tal, mas foi Mais desafiador e... Não é a mesma coisa, né? E eu sinto que isso faltou muito, sabe? E acho que a pessoa deve atestar o mesmo. Com toda certeza. Ela, putz, Certo. cara, tá distante, fez diferença Bom, negativamente. Tem uma pergunta, eu anotei algumas perguntas, eu tenho certeza que eu falei pro Fernando, ó, não vou conseguir fazer todas essas perguntas porque a gente já sabe como é que é o papo aqui. O papo é Mas tem uma que eu preciso fazer. Quantos por cento do seu sucesso você coloca acredita como uma transpiração do seu lado? E quanto foi estar no lugar certo na hora correta? Porra, essa é uma pergunta boa. Essa é a nossa intenção. Eu acho que eu vou chutar. chutar. Cara, eu vou meter um meio a meio, eu acho. Sabe? É? Cara, eu acho que tem muitas circunstâncias, né? Que tá no lugar certo na hora certa. Obviamente, isso, né, não é. Você tem que ter a intenção, né? Não é uma sorte. Com certeza. Mas você tem que ter uma intenção de estar no lugar certo na hora certa. Você falou, pô, o trem passa só uma vez às vezes, né? Então, assim, você tem que estar preparado e estar na hora certa, no lugar certo. Mas eu acho, cara, que teve até sorte no meio dessa história, com certeza, sabe? Eu não vou Sempre falar tem. que tudo é mérito, eu sabia de tudo isso foi planejado. Não é, as coisas. Questão da humildade. As coisas vão acontecendo também, né, pessoal? Depois, quando você olha pra trás, você conta uma história bonita, mas, né? Claro, mas você teve privilégios de estar Sem onde dúvida. você estava, tratar com quem você tratava. E ter conhecido pessoas legais, Conhecido enfim, pessoas legais. né? Então, sem dúvida, tem um fator, cara. Ter Cara. tido, de repente, bons líderes, né, cara? Fez com que você se Sem desenvolvesse. dúvida. Com Como é- certeza. Como é que você tinha o controle de qual seria o seu líder nas multinacionais, por Não exemplo? tinha. É um pouco de sorte, É um vamos pouco de dizer. sorte. O meu primeiro chefe foi incrível, foi sorte, né? Não é que eu escolhi ele que me escolheu como Sim. estagiário, né? Ele poderia ter escolhido outra pessoa. Com enfim, certeza, cara. eu- Início de carreira, principalmente, é muita sorte. Né, Exato. cara? Porque te determina pra onde que você vai. Bom, Mas sem olha, dúvida, Fio, transpiração também muito, né? Assim, e essa coisa da atitude, tá? Não é só assim, não, eu estudei isso, assim, não, eu persegui isso também. Sim, não né? tem que transpirar, cara. É impossível sem transpirar. Possível. Eu acho que é a soma das duas coisas. faz sentido. Agora eu vou falar, assim, a gente nem chegou a falar metade
metade de toda a carreira do Fernando aqui, mas como a gente já está chegando no final, eu acho que até vale a gente fazer um outro dia para abordar mais coisa ainda. Mas o que você deixa de dica ou visão para os nossos futuros empreendedores aqui do Brasil? Eu tô adorando que ele tá pensando bastante nas perguntas que a gente tá fazendo. Parece atingível. Não, acho que eu até citei aqui, cara, mas eu acho que a dica é realmente, sabe, focar na atitude mesmo, sabe? Numa atitude de querer fazer. Óbvio, você tem que estudar, você tem que entender as questões técnicas, mas, cara, se você tiver uma atitude de vontade, de coragem, de arriscar um pouco também, que faz parte, sabe? Eu acho que essa é o mais importante, sabe? Assim, esse e eu ímpeto, vejo... esse vetor interno. E eu vejo isso muito nas entrevistas, sobra pra né? ele, claramente, eu vejo muito nas entrevistas isso. Cara, qual é a vontade dessa pessoa, sabe? Sim. Óbvio, pode ser um cara super, né, de Harvard, não sei o quê, mas, pô, se o cara não tem aquele impulso... E você não tá falando do cara necessariamente introvertido. Não, O introvertido, ele pode ter uma gana ali também, com né? certeza, Não tem é vários casos, exato. de caras quietinhos que tem uma vontade absurda e tal. Então não precisa ser expansivo como nós três Concordo. somos aqui, né? Mas É verdade, mas uma atitude realmente né? de ir atrás, sabe? De perguntar, de ter curiosidade, de ter humildade também, de criar sabe? as oportunidades que a gente falou, né? Sabe? Então você vê, isso tem muito mais a ver com o comportamento do que, sei lá, o comportamento, né? O que a gente aprendeu na faculdade, Perfeito. né? Assim... Você tá falando assim, o comportamento é o core. Para esse sucesso, Eu o comportamento, acho, cara. a atitude é o core. E aí os periféricos são isso. Putz, o cara aprendeu isso, tem domínio sobre assunto tal, teve especialização tal. Você vai preenchendo isso, mas o core é o comportamento, né? Cara, eu concordo muito com isso e a gente fala direto que existem várias pessoas, muita gente talentosa que não teve sucesso, porque faltou atitude. Agora, quem tem atitude, ainda que tenha alguma falta de... Às vezes... Assim, consegue... O hard work supera o talento. talento. Com toda certeza. Exato. Pra finalizar esse nosso bate-papo, que foi muito gostoso. Eu digo essa passagem. Adorei. Se deixa com umas 3, 4. Por isso que eu tenho que ir pegando aqui e tal, mas como última pergunta, e aí uma indicação, o que você indicaria aí de um livro, algum filme, série que te marcou? Qualquer material, né? Que você acha que é rico para o pessoal que tá nos assistindo acessar? Ó, eu falei de atitude, eu acho que a prática é a melhor forma de aprender, mas vamos citar aqui também um pouco de teoria, né? E eu vou falar até de um livro não muito recente que eu li, eu acho que eu li talvez na metade da minha carreira, que acho que fala muito sobre o que a gente conversou, chama Leadership Passages, as passagens da liderança, e aí ele entra em detalhes de 13 situações, seja da nossa vida pessoal ou da profissional, que cada passagem que você faz por esses 13 momentos te leva a uma liderança. Então eu recomendo, acho que foram escritos por 3 CEOs, Caramba, com as experiências dele, e bem didático, ó, a sua primeiro momento como líder. O que você tira disso? Então não é uma questão particular de alguém, não é uma história de alguém não, que teve é 3 uma momentos. Não, são 13 momentos de gerais. A gente foi chefe pela uma primeira vez, você vai ser responsável por um PNL pela uma primeira vez, e são 13 questões, e teve uma, pessoal, que é super polêmica, que é ser demitido. Você vê? Então, assim, nesse livro ele fala, entre duas pessoas incríveis, com passagens, uma foi demitida, a outra não. Quem você pega? Olha que demais. Você vê, ela fala, cara, a pessoa que foi demitida passou por uma experiência, se ela souber pensar sobre aquilo, ela provavelmente vai ser melhor. A reflexão que você falou. Vai ser melhor do que uma pessoa que não passou. E você vê, aí eu falei, caramba, mas tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Não necessariamente erros, mas gente que sofreu, cara. Exato. O sofrimento, ele é um aprendizado, né, cara? Não, e ele é um dos fatores pra você crescer. Mas aí, aí será que assim, eu quero ser demitido pra passar por isso? Não, mas assim, eventualmente você vai ser. E, cara, se você aproveitar, isso pode te colocar até num patamar maior, porque a gente acha que às vezes é o fim do caminho. Cara, eu já fui demitido, eu passei por isso, e vamos pra próxima. E vamos falar uma coisa, cara. Como é que o cara teve esse bounce back aí, né? Você começa a trabalhar uma coisa que é tão carente hoje em dia, que é a inteligência emocional. Exato. Tipo, isso falta hoje em dia, cara. Falta demais. Pessoal, gostei. Leadership, fala de novo. Passages. Leadership Passages, eu até anotei, um dos autores, pessoal, é o James Noel, são outros 2 autores, depois a gente pode pôr. Eu recomendo, acho que ficou marcado. Não é um livro recente, mas ficou marcado pra mim.